Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Então, são dois trechos do volume 2, capítulo 44 e 45. Estudo tema 36. Dia 4 de julho de 1899, Jesus fala da Mãe Celestial e as perturbações. Esta manhã, tendo-me renovado Jesus às penas da crucificação, encontrava-se também nossa Mãe Rainha. E Jesus, falando dela, me disse: meu próprio reino esteve no coração de minha mãe, e isso porque seu coração não foi jamais nem minimamente perturbado, tanto que no mar imenso da paixão sofreu penas imensas. Seu coração foi trespassado de lado a lado pela espada da dor, mas não recebeu nenhum sopro de perturbação. Por isso, sendo meu reino um reino de paz, pude estender nela meu reino e, sem encontrar nenhum obstáculo, pude livremente reinar. Tendo vindo Jesus mais vezes e vendo-me toda cheia de pecados, disse-lhe: Senhor, meu Jesus, sinto-me toda coberta de chagas e pecados graves. Peço-te, tem piedade desta miserável. E Jesus: não temas, que não há culpas graves. E além disso, deve-se ter horror da culpa, mas não se perturbar, porque a agitação, de onde quer que venha, jamais faz bem à alma. Depois acrescentou: minha filha, tu és vítima, como eu. Faz que todas as tuas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções, puras e santas, a fim de que, encontrando em ti a minha imagem, possa livremente derramar o influxo das minhas graças e, adornada assim, poderei oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça. Então, é muito grande, né, o mistério aqui desse trecho. A Luísa está passando por penas de crucificação. E ela, no meio disso tudo, sendo vítima, sofrendo as dores de Jesus, ele fala com ela sobre perturbação. E depois ela vem mostrar-se perturbada e agitada. Então, alguma coisa tem a ver com alguns pensamentos da Luísa a respeito de estar, passando pela dor da crucificação, e ela deve sentir que ela, tem alguns pensamentos ali que não são condizentes no momento em que ela está sofrendo ali, e ela pensa que pecou, né? Então, é isso que Deus mostrou no meu coração. E aí ele fala: meu próprio reino esteve no coração de minha mãe, que a Nossa Senhora estava junto ali no momento em que Jesus crucificava Luísa. Então, ele falou que o próprio reino dele esteve no coração da mãe, e isto porque seu coração não foi jamais nem minimamente perturbado. Então, assim, imagina, Nossa Senhora estava lá na paixão, e ela não ficou perturbada, com nada, nem com as dores das outras, nem com aqueles ataques das outras pessoas lá contra Jesus, Imagina, ela poderia ficar perturbada, porque vendo aquelas pessoas, aqueles judeus, o povo dela, todo ali, né? Crucifica, imagina, eles estavam sendo descidas. Tinha todo motivo para Nossa Senhora ficar perturbada, né? É muito grande isso, um mistério muito grande. E era o filho dela que estava ali, sendo morto inocente. E aquelas pessoas eram demônios mesmo, que estavam ali xingando Jesus daquela forma. E ela poderia ficar perturbada pela inocência do seu filho, por ele não merecer aquilo, por aquele povo que estava fazendo, uma coisa absurda, matando Deus na terra. O Deus que veio, que desceu do céu, ela sabia, estava ali diante deles e eles estavam matando aquele Deus. Então, ela tinha todos os motivos para estar
perturbada e pensar na cabeça dela coisas e coisas estranhas, pecados, raiva, ódio, qualquer sentimento assim poderia surgir, mas ela não teve, porque né, porque nela reinava totalmente a divina vontade. Reinava o reino de Jesus, de amor, de pureza, de paz, né? Um reino de paz. Então é um mistério muito grande, né? Como que Nossa Senhora não se perturbou. Então é um reino. Como que a gente pode pensar no reino? Ele falando que não foi jamais nem minimamente perturbado o coração de Nossa Senhora. Tanto que no mar imenso da paixão ela sofreu penas imensas, né? Tanto da parte do povo dela, como da parte do próprio filho que estava ali sofrendo, né? Seu coração foi trespassado de lado a lado pela espada da dor, mas não recebeu nenhum sopro de perturbação. Então, olha só, ela não se perturbou. A perturbação é um sentimento ali que a Luísa está sentindo de culpa. Ai, Senhor, eu estou cheia de culpa, por favor, me perdoa. Me perdoa. Eu estou aqui com um monte de pensamentos horríveis na minha mente. Me perdoa, Senhor, por isso. E ela, Nossa Senhora, não tinha isso. Ela não tinha nenhum sopro de perturbação. Né? Na mente dela estava tudo em paz, calma. O coração dela estava em paz. Ela não julgava ninguém. Ela não via condenação nas pessoas, ela via só a misericórdia de Deus ali. Ela sabia o significado daquele, né, do que estava acontecendo. Então, o reino de Deus vem em base de conhecimento, né? Por causa de saber o que significava aquele sacrifício de Jesus. O que significava ele estar morrendo na cruz e se doando para o povo. Se ele não morresse, ela mesma mataria ele. Ela mesma disse, se ele não fosse condenado à morte, eu teria que matá-lo com as minhas próprias mãos para que o seu sangue fosse derramado e fosse redimida a raça humana. Então ela não se perturbava por causa que o reino que estava reinando nela era conhecimento, né? Ela conhecendo o mistério de Deus, sabendo o que significava aquele sacrifício. E aí ela não tinha por que se perturbar se aquilo tinha que acontecer, por que ela iria se perturbar? Ela estava satisfeita. Está acontecendo, né, aquilo que devia acontecer. A vontade de Deus. O meu filho ser morto e se sacrificar. Está se cumprindo a vontade de Deus. Então ela fica tranquila, né? Mas é o conhecimento que faz ela não ter perturbação. A ignorância vai trazer a perturbação para a pessoa. Então, por isso, sendo o meu reino um reino de paz, e esse reino traz a paz pelo conhecimento, né, pela luz, pude estender nela meu reino, e sem encontrar nenhum obstáculo, pude livremente reinar. Então, ela não tinha nenhum obstáculo, que é justamente quando você recebe a informação de que algo vai acontecer e você não coloca obstáculo. O que é obstáculo? Dúvidas. Como assim que você vai salvar essas pessoas que estão te matando? Como assim? Como que pode isso? Eu não consigo entender. Ela não tinha isso. Ela não ficava racionalizando com a mente humana dela, né? Ela sabia que Deus podia fazer qualquer coisa. E ela não ficou lá. Mas isso não tem lógica. Deus descer na terra, ele deveria pisar nos seres humanos, pisar em cada um e não morrer, ser bonzinho e se colocar para morrer em nome de todos. Isso não tem lógica. Ela não ficou pensando nessas coisas. Ela não foi pro racionalismo, né, do demônio. Ela simplesmente se curvou à verdade de Deus, à opinião de Deus, à forma de Deus criar as coisas, da forma de Deus, né, dispor as coisas, porque Deus, ele é questionado. O homem questiona Deus, o demônio questiona Deus e ensina o homem a questionar Deus. Eu não entendo isso. Que lógica tem, né? O Judas mesmo não entendeu por que Jesus tinha que se sacrificar. Ele não entendeu. Ele achava que Jesus tinha que assumir com o seu poder, colocar todo mundo na linha e ser o rei, o governante, né? E ele seria da corte. Então, vocês veem como que o racionalismo, né, é complicado. E ela não tinha isso. Ela não colocou obstáculo para Deus reinar nela, né? E tendo Jesus vindo mais vezes e eu me vendo, né? Ela se viu toda cheia de pecados.
por causa dos pensamentos que ela passou na mente dela, que é o que Jesus colocou no meu coração. E disse-lhe: Senhor, meu Jesus, sinto-me toda coberta de chagas e pecados graves. Ah, peço-te, tem piedade desta miserável. E Jesus disse: Não temas, que não há culpas graves. E além disso, deve-se ter horror, sim, da culpa. Então, a gente deve ter horror da culpa, com certeza. É insuportável. Realmente, se você está se sentindo pecaminosa, você vai. Se realmente você cometer um pecado, é um horror sentir culpa. É a coisa mais terrível. É dói demais, é insuportável. Aí deve-se ter horror ao pecado, mas não deve, né, se perturbar. Então, não se perturbar. E aí, esse perturbar, muitas pessoas, elas ficam ali, parece tendo prazer, eu sou pecador, como se fosse humildade isso, sabe? E, então, assim, não é bonito falar que você tem pecados e falar com gosto, eu sou pecador, eu peco sempre, todo dia. Não tem como fugir, a gente é fraco. Não existe isso, gente. Então é um pensamento que perturba mesmo e a pessoa é estranho, né? Sente às vezes até uma vaidade, às vezes de falar que é humildade, ela aceitar que ela é pecadora, isso é ridículo. É uma coisa que eu abomino, é isso, né? Eu falar sou pecadora, isso para mim é uma coisa abominável, porque eu não nasci para ser pecadora. Eu não nasci para isso. Jesus não me fez com esse propósito. Então eu não devo gostar de falar que eu sou. Eu sou filha de Adão, eu herdei de Adão, né, o pecado original. Por causa disso, eu entendo que eu sou pecadora, pelo pecado original. Mas, agora, a partir do momento que eu fui batizada, eu tenho que assumir o batismo que eu recebi e dizer que eu sou filha de Deus. E se eu fui redimida e não pecar mais, lutar contra o pecado e não querer pecar. E assim você vai ter horror de dizer que você é pecador. Então é nessa intenção que nós temos que perceber, né? Aqui ele está falando que deve ter esse horror de ter o pecado, mas não se perturbar, porque a agitação, de onde quer que venha, né? A perturbação, a agitação, é o você achar que é muito maior que você, maior que Deus o seu pecado, né? É você achar que é muito maior que Deus o seu pecado, que você é mais importante do que Deus, né? Que você é tão grande com o seu pecado que Deus ele não pode se aproximar de você para te perdoar, que você não pode se aproximar de jeito nenhum. Então é muito sério isso aqui e jamais faz bem à alma. Então não podemos ficar, né, agitados por causa disso. E depois acrescentou: Minha filha, tu és vítima como eu. Faz que todas as tuas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções, puras e santas. Então, aqui que ele falou para mim que ela estava com pensamentos errados, né? Pensamentos, enquanto ela estava sofrendo lá na crucificação, ela teve algum pensamento que ela não gostou de ter sentido aquele pensamento, de ter vindo na mente dela. E ele está tentando aqui ajudá-la a purificar os pensamentos, né? Aí ele está explicando, instruindo ela, ó, tu és vítima como eu. Faz com que todas as suas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções. Então, para ela pensar olha o que ela tem que pensar na hora, né? Com as mesmas intenções puras e santas, a fim de que, encontrando em ti minha imagem, eu possa livremente derramar o influxo das minhas graças. E adornada assim, poderei oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça. Então, aí, sem ela estar com esses pensamentos, ele vai poder ofertá-la tranquilamente ao Pai, né, diante da justiça divina, sem nenhuma dúvida sobre pecados dela, né? E no outro trecho, Jesus participa a Luísa das suas penas. Nesta manhã, Jesus quis renovar-me as penas da crucificação. Primeiro me transportou para fora de mim mesma, sobre um monte, e me perguntou se eu queria ser crucificado. Ele disse: Sim, meu Jesus, não desejo outra coisa que a cruz. Enquanto dizia isto, surgiu uma cruz grandíssima, que me estendeu nela e me cravou com as próprias mãos. Que penas atrozes eu sofri ao me sentir trespassar as mãos e os pés
por aqueles pregos, que por acréscimo estavam sem ponta, e para fazê-los penetrar custava trabalho e sofria muito, mas com Jesus tudo era tolerável. Depois de acabar de me crucificar, ele me disse: Minha filha, sirvo-me de ti para poder continuar minha paixão. Como meu corpo agora já está glorificado, ele não é capaz de sofrer mais. Vindo a ti, me sirvo do teu corpo, como me servi do meu, no curso da minha vida mortal, para poder continuar sofrendo minha paixão e assim poder te oferecer ante a divina justiça como vítima vivente de reparação e propiciação. Depois disso, parecia que se abrisse o céu e descia uma multidão de santos, todos armados com espadas. Uma voz como de trovão saiu daquela multidão e dizia: Viemos defender a justiça de Deus e punir os homens que tanto abusaram de sua misericórdia. Ixi, quem pode dizer o que acontecia sobre a terra nesta descida dos santos? Só sei dizer que quem guerreava em um ponto e quem em outro, quem fugia, quem se escondia, parecia que todos estavam consternados. Então devia estar acontecendo uma saraivada em todo lugar, né? A justiça estava caindo, matando através dos santos, né? Ai, pai. Então é lindo essa parte, né? De que ela foi crucificada e com dores atrozes, né? Nossa, até sem ponta, né? Os pregos. Aí ele fala para ela que ele se serve do corpo dela porque ele não pode mais usar o dele. Então é maravilhoso isso, né? É um mistério muito lindo. E aí a gente também oferece o nosso corpo também agora para que ele possa viver em nós. E através de nós sentir aquilo que o corpo dele humano não pode mais, né? Porque ele tá glorificado. Então a gente também se oferta para sermos vítimas também, se ele quiser, de reparações e propiciações, né? Diante de qualquer circunstância que passarmos, dolorosa, né, que nós possamos entender que é Jesus que está revivendo os sentimentos, né, em nós, atos na divina vontade, reparatórios, né, que nós podemos estar sendo canais, né, usados por Deus. Eu acredito plenamente nisso. Não porque seremos almas vítimas, mas é como filhos da divina vontade, ele pode viver em nós e fazer o que for necessário através de nós. Ter essa liberdade de poder agir em nós. E nós ficamos à disposição dele, né? Depois disto, parecia que se abrisse o céu, né? Então descia uma multidão de santos. Aí a gente acha bem interessante isso, né? Que os santos também estão bravos com os homens que estão abusando da misericórdia de Deus aqui na terra. Ele falou sobre as nações, né? Que a gente meditou. Eu acho que, né? Não foi o pessoal do grupo pequeno, né? Do grupo menor, mas a gente meditou no grupo grande sobre essa realidade das nações, dos países, né, que estão brigando entre si, sobre a Itália e a França, que são as mais preferidas de Jesus e que estão mais perseguindo a igreja, e que elas nem, né, são loucas, não sabem nem se defender, né, o próprio povo, é uma loucura mesmo tá acontecendo. Então, e os santos vendo toda essa loucura, eles descem do céu para defender a justiça de Deus e punir os homens, né? E ela é vítima, imagina, ela é alma vítima e Jesus crucificou ela com dores atrozes para poder os santos verem que tem quem, né, esteja reparando aqui na terra. Então eu percebo que é isso que aconteceu. Que Jesus sabia que esses santos estavam vindo, né, era vontade de Deus, né, do Pai. E aí ele já aproveitou e desceu e já crucificou Luísa para poder apresentar para os santos, né? É o que eu entendi. E aí, para poder ficar tudo em paz novamente, eles veem que tem alguém na terra que está, né, recebendo os golpes da justiça nela, né, para poder suprir a justiça divina. Então, é o que eu sinto de entender desse trecho referente a esses santos que desceram para isso. E Jesus justamente fala deles num momento em que ele está falando que serve do corpo da Luísa para continuar a paixão, e justamente para reparação e expiação, propiação. Então, justamente para poder mostrar para os santos, calma, que tem alguém aqui, né, que já está sendo servida para isso, né, usada para isso, desculpa, para essa finalidade de
tomar sobre ela os golpes da justiça. Então, não estamos calados, não estamos de braços cruzados. Alguém está trabalhando, eu estou trabalhando, né? Jesus falando, eu estou trabalhando, calma, né? Tipo, acalmem-se, fiquem em paz, né? Mas a Luísa viu toda essa cena e depois de ter sido crucificada e ter recebido essa revelação de Jesus sobre ela, né? Muito importante. Amém? Então é isso por enquanto. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de um Deus infinito e poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 44 e 45. Jesus fala da Mãe Celestial, as perturbações. Esta manhã, tendo-me renovado Jesus às penas da crucificação, encontrava-se também nossa rainha, nossa mãe rainha. E Jesus, falando dela, disse: Meu próprio reino esteve no coração de minha mãe. E isto porque seu coração não foi jamais nem minimamente perturbado, tanto que no mar imenso da paixão sofreu penas imensas. Seu coração foi traspassado de lado a lado pela espada da dor, mas não recebeu nenhum sopro de perturbação. Por isso, sendo meu reino reino de paz, pude estender nela meu reino, e sem encontrar nenhum obstáculo, pude livremente reinar. Tendo vindo Jesus mais vezes, e vendo-me toda cheia de pecados, disse-lhe: Senhor meu Jesus, sinto-me toda coberta de chagas e pecados graves. Ah, peço-te, tem piedade desta miserável. E Jesus, não temas, que não há culpas graves. E além disso, deve-se ter horror da culpa, mas não se perturbar. Porque a agitação, de onde quer que venha, jamais faz bem à alma. Depois acrescentou: Minha filha, tu és vítima como eu. Faz que todas as tuas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções, puras e santas, a fim de que, encontrando em ti a minha imagem, possa livremente derramar o influxo das minhas graças, e adornada assim poderia oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça. Então, nessa primeira parte, né, Jesus fala da mãe dele, que o reino dele estava no coração da mãe dele. E isto porque seu coração não foi jamais nem minimamente perturbado. Tanto que no mar imenso da paixão sofreu penas imensas. Então, assim, no momento que ela estava mais sofrendo,
não teve nenhuma perturbação. Ela teria todos os motivos para ficar perturbada. Era o filho dela sendo crucificado, era o povo dela cometendo um deicídio. Então, se ela ficasse pensando de forma humana, racionalizando, ela poderia duvidar. Como assim ele vai salvar morrendo? Como que ele vai salvar, redimir, se o povo está cometendo um deicídio? O povo de Israel está matando tá matando Deus. Como pode isso acontecer? Então ela poderia ficar perturbada, né? Ter ódio, porque era o filho dela, estava matando o filho dela. E aí ela não ficou perturbada nem um mínimo instante. E aí ela sabia o propósito, né? Ela sabia o propósito ela tinha o conhecimento do propósito da redenção, ela tinha no coração dela a luz, o conhecimento para entender tudo. E ela entendia que estava se cumprindo a vontade de Deus, que era o plano de Deus se cumprindo. Ela entendia todo o plano. Então, o conhecimento, o reino de Deus, essa paz vem de conhecer. Essa paz vem por causa do conhecimento do propósito. Então, ela não ficava perturbada. Então, quando a gente está também no sofrimento, né? Mas você entende que é Jesus que está sofrendo, que é a vontade dele, é a vontade dele. Ele quer, é ele que está habitando em você, é ele que você está sofrendo e é a vontade dele. Então você fica em paz. Porque você sabe o motivo, tem um propósito. A gente vive nessa luz, né, do conhecimento de tudo que você entende. Tem tudo na sua mente, na sua alma. O fruto que vai gerar, o bem que está gerando desse ato. O que que é um ato na divina vontade? O que que gera aquilo, né? Esse sofrimento na divina vontade, esse sofrimento vendo que é Deus, entendeu? Assim, é pelo conhecimento que você fica em paz. Você não fica pensando, racionalizando, duvidando, um monte de pensamento na cabeça. Você fica no propósito de Deus, né? É Deus que quer. Se Ele quer, a vontade dele é a fonte da vida. Então você fica em paz. Ela não sentiu, ela não ficava duvidando, racionalizando, como todos os outros ficavam. Por exemplo, como foi falado, Judas não entendeu. Como que Judas não entendeu? Como que Jesus ia ser rei sendo crucificado, morto? Não cabia na cabeça das pessoas. Não cabia na cabeça. Não cabia na cabeça do povo que, por exemplo, Jesus falava, o reino dele não é deste mundo. Não cabia na cabeça das pessoas que ele veio para libertar do pecado, da escravidão do pecado, e não da escravidão lá da opressão lá do sofrimento da terra lá, do sofrimento do povo lá oprimido lá com o reino lá do Império Romano. Eles entendiam, não, Deus veio, o Messias vem para nos libertar dessa opressão humana. E aí não cabia na cabeça das pessoas. Aí eles não acreditavam como que ele pode ser o filho de Deus, ele está crucificado. E a Nossa Senhora não tinha esses pensamentos. Ela não duvidava, não ficava pensando de forma humana. Como que é um rei e ele está crucificado? Como que ele pode salvar se ele está morto? Será que ele vai ressuscitar? Como que pode?
Depois que morre, nunca vi ninguém ressuscitando. Mas ela viu, né? O Lázaro sendo ressuscitado. Mas assim, é, ela sabia, ela tinha todo o conhecimento. E ela não ficou perturbada, mesmo no meio de um mar de sofrimento. Aí a Luísa tá se vendo toda cheia de pecados. E disse: Senhor, meu Jesus, sinto-me toda coberta de chagas e pecados graves. Ah, peço-te, tem piedade desta miserável. Aí pode ser um pensamento que ela estava, algum pensamento que estava perturbando a cabeça dela, né? E ela pensou: tô cheia de pecados. Ela se viu cheia de pecados. Ficou perturbada por causa disso. E Jesus falou: não temas, que não há culpas graves. E além disso, deve-se ter horror da culpa, mas não se perturbar, porque a agitação, de onde quer que venha, jamais faz bem à alma. Então não é bonito ficar, né? Hoje as pessoas têm muito negócio assim: ah, eu sou pecador, e como se fosse uma, uma honra, uma honra não, mas assim, uma humildade, né? É uma humildade, é você ficar falando: eu sou pecador, eu peco mesmo, como se isso fosse assim, ser humilde, é uma forma de ser humilde, mas a gente não foi criado para pecar. Então, ficar falando o tempo todo: eu sou pecador é não viver na verdade, porque a gente sabe, a gente assume: não, eu nasci de Adão com o pecado original, mas eu fui batizada, e o pecado original foi perdoado. E eu não quero mais pecar. E eu vivo nessa verdade que Jesus me redimiu, que Jesus me santificou. Viver na a humildade é viver na verdade, né? Não é ficar, porque isso traz uma perturbação. Imagina, gente, como que a gente vai ficar em paz se o tempo todo você tem na alma essa consciência: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu tô em pecado o tempo todo. Tá em pecado o tempo todo é estar em inimizade com Deus, tá totalmente vivendo totalmente em oposição à vontade de Deus. E ficar falando isso não traz paz. O tempo todo você tá achando que tá fazendo alguma coisa errada, o tempo todo respirando. E tem gente que fala: eu respiro, eu peco enquanto eu tô dormindo, tô respirando. A gente peca o tempo todo. Tem gente que vive pensando assim, muitas almas pensam assim: o tempo todo a gente tá pecando, todo o tempo pecando. Como que vai ter paz? Como que vai? Você vai ficar. Se a gente pensa que tá o tempo todo em pecado, você vai ficar se vigiando o tempo todo. Se vigiando. Como que Deus vai falar com a gente? Como que Deus vai. Como que você vai viver? Você vai viver numa. Você não vive em paz. E o reino de Deus é de paz. Você não vive em paz, você vive perturbado, pensando em pecado, pensando que tá pecando, que tá ofendendo a Deus. E a pessoa deve ficar. E assim, você vive pensando: eu tô em pecado. E você vive com medo de Deus, com medo. Como que ele vai formar esse reino no nosso coração? Se você tem medo de se aproximar dele. Se você vive em estado assim: eu sou pecador, eu tô pecando a cada instante. Como que você vai viver no reino de Deus? Como que Deus vai habitar no seu coração e falar com você e viver nesse relacionamento com Deus de paz, de harmonia, não tem como, porque você está sempre perturbada, achando que ofendeu a Deus o tempo todo, respirando, até sem querer. Até sem querer. Sem querer eu ofendi. E, e eu tô sempre andando com medo, com o pé atrás, assim, desconfiada. Não dá. Então, aí falou: não há culpas graves, deve-se ter horror da culpa, mas não se perturbar. Deve-se ter horror da culpa, realmente, não querer nunca ofender a Deus, viver sempre
nessa intenção, né? Nunca querer ofender a Deus, nunca querer ofender, mas não se perturbar, porque a agitação, de onde quer que venha, jamais faz bem à alma. Então, assim, como se fosse assim, né? Não é pra gente ficar agitado, saber, ter horror à culpa, ter horror à culpa, sabendo que é muito grave, a culpa, o pecado mortal é muito grave, mas não ficar perturbado por causa disso, que senão você fica assim sempre com medo, né? Sempre com medo. Nossa, eu acho que eu ofendi a Deus, eu fiz alguma coisa grave o tempo todo, e sabendo que é muito grave o pecado, aí você vive agitada, agitada. O tempo todo achando que cometeu um pecado grave, tipo assim, por saber que é muito grave, por saber que é muito grave a culpa, e de ter horror à culpa, você não quer nunca ofender a Deus, sabe que não quer. E por causa disso, você fica agitada, com medo de ofender a cada instante, cada passo que você dá, você tem medo de estar ofendendo a Deus, então você vive o tempo todo perturbada, não fica em paz, sempre está com medo de ofender a Deus, sempre respirando, você está pensando que ofendeu. Aí ele fala, é, minha filha, tu és vítima como eu. Faz que todas as tuas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções, puras e santas. Faz com que todas as tuas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções, puras e santas, a fim de que, encontrando em ti a minha imagem, possa livremente derramar um influxo das minhas graças. E adornada assim, poderei oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça. Se ela ficar em paz e ter as mesmas intenções de Jesus, né, ele pode, a fim de que, encontrando em ti a minha imagem, possa livremente derramar o influxo das minhas graças. E adornada assim, poderia oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça. Então, sobre as perguntas desse capítulo, como podemos entender que o reino dentro de nós não permita nenhuma perturbação, nem mesmo em meio às dores incalculáveis, como a Nossa Senhora, né? Ela estava lá no meio de dores incalculáveis, o filho dela morto, crucificado, e ela em paz. Como foi falado, ela sabia o propósito de tudo, ela conhecia, ela tinha o conhecimento da vontade de Deus, do plano de Deus. E no plano de Deus estava decretado a redenção. E Jesus ia morrer para dar vida para todo mundo. Então ela sabia, ela tinha essas informações do propósito de tudo que estava acontecendo. E ela não duvidava. Ela não duvidava do poder de Deus de salvar todo mundo morrendo na cruz, de receber nele todas as culpas, aplacar a justiça e tudo, e todos os frutos da redenção para a humanidade inteira. Ela não duvidava de nada, então ela ficava em paz. A, a, a falta de clareza, a ignorância faz a gente ficar perturbado, que você não entende o que está acontecendo. Então a gente pode, do mesmo jeito, ver tudo que acontece, em tudo que acontece, você vê a divina vontade. Você sabe, foi o Deus que permitiu, Deus que quer, a vontade dele querido, ou é a vontade permissiva, e tem um propósito. Então, tudo que acontece, mesmo no meio de sofrimentos, dificuldades, a gente fica em paz, sabendo que Deus tá, que é a vontade dele se cumprindo, que é a vontade dele se cumprindo. E aí tem essa parte, né, de Jesus fala do horror à culpa, que realmente a gente tem que ter horror à culpa, não sentir nenhum prazer, ter horror a pecado, mas não ficar perturbado. E aí, como são a maioria das almas?
Muitos gostam de ficar falando eu sou pecador, como se fosse uma coisa assim. Isso é ser humilde. A humildade é uma humildade, ficar falando o tempo todo, eu sou pecador, reconhecendo que é pecador. Só que isso traz perturbação. A maioria das almas vive assim. Ama apontar os pecados. E, mas viver na humildade é viver a verdade, né? Viver, a gente sabe que é filho de Adão, que recebeu na nossa alma a herança do pecado original, mas que foi perdoado no batismo. E a gente vive nessa verdade, que fomos salvos. E que ninguém foi criado para viver no pecado. Que as pessoas falam como se isso fosse uma coisa natural, como se fosse natural. E que se fosse como se fosse impossível viver sem pecar. E aí você vê, você não vai, se é uma coisa que você já colocou na sua cabeça que é impossível, você realmente vai viver daquele jeito. Se você pensar, é impossível, nunca vou conseguir viver na santidade, viver sem pecar. Então eu vou pecar. E quando você pecar, você já vai ficar falando assim, mas é normal. Eu sou pecador. Eu sou pecador. É normal eu pecar. Isso aí como aí esse pensamento pode te levar a tipo assim, uma mornidão, né? Ah, é tão normal pecar? Eu sou pecador? Como se fosse uma coisa natural, é da sua natureza pecar. Então é impossível não pecar, é impossível viver na santidade. Eu sou pecador, então se eu falhar, eu sou pecador. Então não vou nem ter horror à culpa. Tipo assim, né? Você fica assim, torna-se uma coisa assim, é natural pecar. Aí no volume 2 capítulo 45, Jesus participa à luz das suas penas. Esta manhã, Jesus quis renovar minhas penas da crucificação. Primeiro me transportou para fora de mim mesma, sobre um monte, e me perguntou se queria ser crucificada. Eu lhe disse: sim, meu Jesus, não desejo outra coisa que a cruz. Enquanto dizia isto, surgiu uma cruz grandíssima, que me estendeu sobre ela e me cravou com as próprias mãos. Que penas atrozes sofria ao me sentir trespassar as mãos e os pés por aqueles pregos, que por acréscimo estavam sem ponta. E para fazê-los penetrar custava trabalho, sofria muito, mas com Jesus tudo era tolerável. Depois de acabar de me crucificar, disse-me: minha filha, sirvo-me de ti para poder continuar minha paixão. Como meu corpo glorificado não é capaz de sofrer mais, vindo a ti me sirvo de teu corpo, como me servi do meu no curso de minha vida mortal, para poder continuar sofrendo minha paixão, e assim poder te oferecer ante a divina justiça como vítima vivente de reparação e propiciação. Então a gente também não é que a gente vive como vítima, né? Mas é como filho da divina vontade, aceitando também todos os sofrimentos que, que acontecer, porque é tudo na vontade de Deus, tudo é Deus que permite, tudo é Ele que quer, que Ele permite, a gente é dele, então a gente vê dessa forma, né? É, dando a nossa vida para Ele continuar a paixão dele no nosso corpo. A humanidade dele é incapaz de sofrer. O corpo dele já está glorificado e é incapaz de sofrer. E ele se serve do nosso corpo, assim como ele se serviu da humanidade dele na vida mortal, antes de morrer, antes de ser glorificado. Ele se servia do corpo dele para sofrer e oferecer essa pena, esses sofrimentos, para aplacar a justiça, para reparar os pecados, e a gente aceita do mesmo jeito. Tudo que acontece a gente enxergar dessa forma. É isso que traz a paz. É isso que traz a paz. E tudo que acontece, aí tudo que acontece você vê, é Jesus. É Jesus que está sofrendo, é Jesus que está
É Jesus que está sofrendo, é Jesus, você não se vê mais. E vê tudo, vê que é tudo ele. E aceita isso. Por causa dessa informação, por causa de viver nesse conhecimento, a gente fica em paz quando acontece qualquer coisa. É Jesus que quer, é Jesus que está sofrendo, todos os sentimentos, os pensamentos que vêm são de Jesus. Como o meu corpo glorificado não é capaz de sofrer mais, vindo a ti me sirvo do teu corpo, como me servir do meu no curso da minha vida mortal, para poder continuar sofrendo minha paixão e assim poder te oferecer ante a divina justiça, como vítima vivente de reparação e propiciação. Depois disso, parecia que se abrisse o céu e descia uma multidão de santos, todos armados com espadas. Uma voz como de trovão saiu daquela multidão e dizia: Viemos defender a justiça de Deus e punir os homens que tanto abusaram de sua misericórdia. Quem pode dizer o que acontecia sobre a terra nesta descida dos santos? Só sei dizer que quem guerreava em um ponto e quem em outro, quem fugia, quem se escondia, parecia que todos estavam consternados. Então, a Luísa estava sendo oferecida como vítima, crucificada. Aí aparece os santos para defender a justiça de Deus. Aí, como eles viam, Jesus acalmava eles, né? Como se acalmasse eles, mostrando aqui na terra tem uma alma vivente, uma vítima vivente de reparação, que está recebendo nela os golpes da justiça. A justiça está sendo reparada com a vítima. Então, tipo assim, se acalmem, né? Mostrando para eles que tinha na terra uma vítima, uma alma vítima que reparava. Assim como ele tinha a humanidade dele na vida mortal dele, ele tem a vítima para continuar a paixão dele. Então é isso. É, né, o mesmo, tem ligação essa, a Luísa está sendo crucificada e os santos aparecer para defender a justiça. Eles vendo ela crucificada, como se Jesus estivesse mostrando, Jesus mostrando para eles, né, que a justiça estava sendo reparada. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um encontro da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus fala da Mãe Celestial, as perturbações. Esta manhã, tendo-me renovado Jesus às penas da crucificação, encontrava-se também nossa Mãe Rainha. E Jesus, falando dela, disse: Meu próprio reino esteve no coração de minha mãe. Isto porque seu coração não foi jamais nem minimamente perturbado. Tanto que no mar imenso da paixão sofreu penas imensas. Seu coração foi transpassado de lado a lado pela espada da dor, mas não recebeu nem um sopro de perturbação. Por isso, sendo meu reino reino de paz, pude estender nela meu reino, e sem encontrar nenhum obstáculo pude livremente reinar. Então é muito grande isso, né? Isso que Jesus está falando sobre a mãe dele, como que era, né? Que mesmo então, que ele fala que minimamente, nem ela nunca sofreu nem minimamente nenhuma perturbação. Então, nada que acontecia, né? Nada no coração dela nunca teve perturbação, nunca um pensamento de culpa, né? Um pensamento próprio.
impressão das coisas, né? De ficar amargado com alguma situação, né? Pensando em si, e aquilo causar uma perturbação nela, uma aflição nela, né? Um sentimento de culpa, um peso, que fosse, né? Nunca, 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 nunca na mente dela teve essas névoas, né? Por que que não teve? Por que que Nossa Senhora não tinha? Pelo conhecimento que ela tinha, porque ela conhecia a vontade de Deus, né? Sabia o que Deus estava fazendo. Então ela só via tudo pela ótica divina, tudo pelos olhos, né, de Jesus. Então, ela sabia o para que das coisas que Deus estava fazendo e só olhava para a vontade divina. Então, pelo conhecimento que ela tinha, sabia que tudo é a vontade de Deus, então ela não ficava perturbada, porque ela sabe que Deus está no controle de tudo. Mesmo as coisas complicadas, que imagina uma mãe, né, ter que fugir, sair da sua terra para fugir de um rei, né, um rei muito ruim, e ter que fugir com José, né, às pressas para o Egito. Para o Egito, um lugar totalmente estranho, diferente, que adora outros deuses, uma terra assim, com outra cultura, né? Imagina mudar os planos, a vida, né? Toda assim, de uma hora para outra, e você ir para um lugar que você não conhece ninguém, né? E ela não questionava Deus, assim, Senhor, o senhor sabe mesmo o que o senhor está fazendo, né? Isso que o senhor está fazendo é muito estranho. Eu começo a duvidar que o senhor realmente, né, sabe o que está fazendo. Não tinha dúvida no coração dela sobre que Deus sabia o que estava fazendo, sobre a sabedoria de Deus. Ela viveu um abandono, né? Não quer dizer que ela não sofreu, porque tudo que ela viveu era reparatório, né? As dificuldades normais, naturais, que a pessoa enfrenta, ela passou por isso, mas essa perturbação é interior que Jesus está falando, porque às vezes você pode passar por uma situação e chorar, você pode passar por uma situação e sentir dor, né? Você pode passar por uma situação e na sua natureza você vai sentir o incômodo daquela situação. Não, é normal, né? Você sente o incômodo daquela situação ali, o transtorno que aquilo te causa, né? Mas a perturbação é quando você começa assim no seu coração, na sua mente, né? Você começa assim a duvidar da ação de Deus, né? Você começa a ver as coisas humanamente. Você começa a ver como se as pessoas estivessem contra você, né, naquela situação. Você começa a se vitimizar, né? Você começa a ficar julgando tudo e todos, vendo que tudo o que está acontecendo é contra você, né? Olhando assim, levando para o lado pessoal, né? E vendo aquilo ali como se Deus assim tivesse se afastado de você, né? E você tivesse sobre, vamos dizer assim, o mal te atacando, né? O mal, né? Então você não vê a ação de Deus acima da situação. Você só vê o incômodo da situação e fica ali chateada, amargurada, lembrando remorso, com raiva. A perturbação é todos esses pensamentos, esse mundo de pensamento que fica na cabeça da pessoa, pensando errado, as trevas que fica na cabeça dela, né? Isso é a perturbação. Aí tira, aí não tem como, aí não tem de Deus, porque Deus é paz, a presença de Deus é paz. E Jesus fala no livro do céu que o sinal de que a pessoa está totalmente na vontade de Deus é a paz constante. Que ela está toda inteira na vontade de Deus é a paz, que o sinal claro da presença de Deus é a paz, né? Isso não quer dizer que não tenha sofrimentos, que não tenha uma situação que você possa ficar, sei lá, você está chamando a atenção do seu filho que fez uma coisa errada. Não quer dizer que você é uma pessoa perturbada, né? Você pode parecer perturbada para as pessoas, porque às vezes você vai falar alto, vai dar um grito, vai ficar brava com o seu filho, vai punir ele, vai dar um castigo para ele, vai falar alto, as pessoas, os vizinhos vão ouvir você falando na sua casa, mas isso não tem nada a ver. Não é nesse sentido, né? Mas aí se a mãe, por exemplo, no coração dela depois fica questionando, nossa, eu pequei porque eu briguei com meu filho. Nossa, e hoje eu tinha que ir na missa, mas eu não estou me sentindo tão mal lá na missa porque eu me exaltei, eu tinha que ser silenciosa, igual Nossa Senhora, silenciosa. E eu briguei com meu filho, eu chamei a atenção do meu filho, aí a pessoa começa com aquele pensamento aí, começa a duvidar.
Ah, não tô mais no estado de graça. Aí já não acredita na graça, misericórdia de Deus, né? Ela se coloca num tamanho tão grande, né? E ela começa com aquele pensamento, né? E fica ali remoendo. Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter dito isso para o meu filho, eu não devia ter chamado a atenção do meu filho logo hoje para ir para a igreja. É tentação mesmo, só porque eu estou indo para a igreja e acontece isso. Isso é perturbação, que essas conclusões, que a pessoa fica em si mesma. Ela fica pensando nela, no prejuízo para ela que aquilo causou, ou se ela causou com prejuízo, não. Então ela fica refletindo tudo em cima dela, das impressões dela, né? E não em cima da verdade, né? Não em cima da verdade. O que que é o conhecimento que muda tudo, porque você vai ficar com o conhecimento, com o que você sabe, com a verdade, não vai inventar mais nada. O resto é resto, né? Não vai inventar mais nada. Então, qual que é a verdade? Eu estou educando meu filho conforme o que Deus também pede. Que os pais eduquem seus filhos, que os pais corrijam seus filhos. O meu filho estava tendo atitude de desordem, né? E era a vontade de Deus que eu corrigisse o meu filho. Então, tá tudo certo, né? Então, não é virtude, não é preocupar com virtude, não é preocupar em parecer bonita para chamar a atenção de ninguém, parecer ser uma mãe linda, maravilhosa, doce, que só diz palavras doces, entendeu? Era necessária aquela correção para o bem do meu filho, né? Então você fica com a verdade, você tem que ficar com o que Deus considera daquilo, e não o que você considera daquilo, né? Ou que os outros consideram daquilo, mas ficar com o que Deus fala. Então, o conhecimento, a verdade, só importa o que Deus sabe, só importa a intenção, né? Aquela intenção reta, pura, com o fim correto, só importa isso, né? Então, a perturbação são essas conclusões precipitadas, julgamentos que as pessoas fazem, né? E ela fica muito remoendo as coisas, pensando no que o outro falou, como o outro falou, no que ela sentiu, nos sentimentos dela, né? A pessoa perturbada fica muito nos próprios sentimentos dela e vive tirando as suas conclusões pelos seus sentimentos, porque ela se sentiu mal, de repente chamando a atenção daquele filho, ela se viu feia e ela fica se vendo. Eu me vi feia, eu me vi feia, né? Esse é o problema, né? Eu me vi feia naquela situação. Aí a pessoa fica se vendo o tempo todo, né? Por isso que Jesus fala que quem desaparece não comete pecados, né? Então é muito sério isso, muito sério. Aí tá falando que Nossa Senhora nunca se perturbou, porque mesmo quando foi o Herodes que mandou uma ordem dessas, ela sabe que é a vontade de Deus. Né? Mesmo quando ela foi para o Egito, ela sabe que é a vontade de Deus. Tem um propósito ali. Quem vê na divina vontade vê amplamente, vê além. Não fica vendo no que aquilo vai prejudicar o ser humano, que aquilo vai te prejudicar, mas vê no universal, o bem, o fruto, só vê o bem que aquilo vai gerar, né? Então, mesmo aí, está falando que mesmo no mar imenso da paixão, ou seja, quando ela foi mais provada, no momento mais difícil, mesmo assim, sofrendo penas imensas, né, sofrendo todas as situações que qualquer pessoa se perturbaria, né? Ainda mais um filho sendo crucificado, humilhado, ultrajado, e ela junto sendo humilhada por ser a mãe dele também no alvo, né? De toda aquela humilhação, mas eles estavam ali por um fim muito maior do que aquele momento ali, né? Então, pelo conhecimento, pela verdade, né? A pessoa fica em paz. Mas não recebeu nenhum sopro de perturbação. Não tinha perturbação. Por isso, sendo meu reino um reino de paz. Então, o sinal do reino na pessoa, ela vive na paz. O reino de Deus, né, no coração nosso, nos leva a uma paz, não perturbação, mas paz. Não quer dizer que a gente fica rindo o tempo todo, tá? Não quer dizer que a gente não possa ficar nervoso. Como eu falei, não tem nada a ver com isso, tá? Você pode passar por uma situação e se aborrecer, falar alguma coisa do seu marido, sei lá, chamar a atenção do seu marido por alguma coisa e parecer que você é perturbada, né? Mas não tem nada a ver isso, né? Mas é aquilo que você não vai depois ficar pensando em você mesma. Será que eu pequei? Nossa, meu Deus, será que eu pequei?
Nossa, eu tinha que ser mais doce com essa pessoa, eu tinha que ser assim. Olha lá, aquela pessoa tá pensando mal de mim, aquela pessoa falou mal de mim, aquela pessoa fez um comentário que me ofendeu, e você fica ali toda hora lembrando. E eu tô vivendo situações que podem me levar para perturbação, coisas que perturbam, né? Principalmente o que os outros pensam da gente pode te perturbar se você se existe, se você se considera alguma coisa. E aí que eu tô todos os dias tendo que vigiar, né? Que é justamente nesse sentido, de não me perturbar pelo que pensam de mim, não me perturbar se alguém julga a minha forma de cuidar da minha filha, se críticas, né? Com situações assim de críticas, e não me perturbar por causa dessas coisas, não me perturbar pensando que na pessoa que está falando aqui, não vê nem pessoa, entendeu? Você não vê nem pessoa. Sabe por quê? Porque tudo é permissão de Deus. Todas as pessoas, todas as pessoas. Então eu tenho que ficar todos os dias com o que Jesus me fala, com o que eu já sei, que é a verdade. Ficar com o que Ele está fazendo, ficar com o que Deus está fazendo através de tudo. Ficar com a verdade, ficar com o que importa, né? É o que Deus diz. Entendeu? Então você vive na sua inteligência, conhecimento e o que está na sua memória também, que você já sabe. E aquilo te alimenta, né? Então você fica pelo que você sabe, não por sentimento. Se você olhar sentimento, já era, né? Se você pensar em você, você quer se defender. Se eu me perturbar, eu vou querer me defender, eu vou pensar em mim, eu vou querer me defender, eu vou querer defender a minha pessoa em casa, na família, eu vou querer falar, gente, me veja, me considerem, falem que eu sou uma boa mãe, que eu sou uma boa esposa, olha o que eu estou fazendo, olha isso, olha aquilo. Vocês não estão vendo como eu sou uma pessoa boa, olha, minhas intenções não são ruins, olha aqui, me defenda. E brigar com meu marido, vai me defender, vai lá me defender, vai lá falar no meu nome, vai lá lutar por mim, vai lá não sei o quê, né? Perturbada. Não, mas eu não suporto que aquela pessoa pense mal de mim, eu não suporto que fulano de tal pense mal de mim, eu não suporto ser julgada, eu não suporto esse comentário, né? E aí entra no mar de perturbação, né? Entendeu? Porque uma perturbação é você querer agradar as pessoas para que elas fiquem ótimas com você, você querer passar para as pessoas uma imagem de virtude, né? Uma imagem de que você é sempre maravilhosa, bela, maravilhosa, né? É quando você vê que você mesmo tentando andar na linha, você é mal falado, é mal visto, aí você fica mal, aí você fica pensando o que mais que eu posso fazer para melhorar a visão que aquela pessoa tem de mim. Não pode. Isso é pensar em si, né? Isso é estima própria, entendeu? Então, eu tenho que ficar no conhecimento, que eu sei, que Deus sabe. Então, a gente vive pelo que Deus fala. E você nem olha para as pessoas, assim, no sentido de que vendo mal, sabe? Porque tudo que chega até você é vontade de Deus. Você tem um propósito de reparação. Toda a cruz é boa, né? Então, você fica vendo o que que Deus quer, qual a resposta que Deus quer nessa situação. O que que Deus quer de mim nessa situação. Então, você não pode duvidar de que Deus está ali no comando porque você passou por alguma coisa que pareceu que você ficou feia na vida. Você não pode duvidar. Agora, Deus não age em mim, não, porque parece que minhas atitudes causam perturbação nos outros, minhas atitudes parece que causam discórdia, né? Ou então, por mais que eu ande na linha, sempre vai ter alguém magoado, chateado, pensando mal. Mas aí tem que ver a vida de Jesus. Jesus também. Jesus falou assim: eu vim para dividir. Pai contra filho, filho contra pai. Jesus não falou, pensa eu que eu vim. Eu não vim trazer a tal paz que vocês pensam, né? Não é uma paz assim de bajulação, não é isso, né? Ele veio, a verdade dele, né? Para uns é uma espada que machuca, para outros é uma espada que corta a corrente e liberta. Muita gente pensou mal de Jesus, mesmo ele com as intenções mais lindas e puras, só de amor, né? E mesmo assim, né? Ele só olhava para a vontade de Deus, para a vontade do Pai, para a missão dele. Então, e tudo que acontece, a gente tem que entender que é a vontade de Deus, tem um propósito.
Então você só vê o plano, né? Você só vê a vontade de Deus. Você só vê a vontade de Deus, né? Você tem que se esvaziar, sair da frente, desaparecer. Porque se a gente olhar para nós mesmos, a gente se perturba. Se a gente pensar em nós e ficar se avaliando, a gente acaba se perturbando. Entendeu? Porque essa beleza, fala assim, a divina vontade não é você se ver linda, maravilhosa na fita, não. Entendeu? Não é, na verdade, você tem que se ver, você é um nada. Você tem que entender que você é um nada. Um nada. Tendo vindo Jesus mais vezes e vendo-me toda cheia de pecados, a Luísa estava se vendo cheia de pecado, não foi Jesus que falou para ela. Ela se viu toda cheia de pecados porque, né, como Jesus revelou, né, ela estava com pensamentos e ela se sentiu mal por esses pensamentos que ela estava tendo, né? Então ela se viu cheia de pecado por causa desses pensamentos que ela estava tendo. Aí ela falou: Senhor meu Jesus, sinto-me toda coberta de chagas e pecados graves. Peço-te, tem piedade dessa miserável. E Jesus não disse para ela: não temas, que não há culpas graves, porque é involuntário o pensamento que você tem, né? E além disso, deve-se ter horror da culpa. Sim, tem que ter horror da culpa, não querer sair da vontade de Deus, é o nosso medo, né? De fazer algo que vai contra a vontade de Deus. O horror, né? De ir contra a vontade de Deus. De sair da vontade de Deus, né? De fazer algo contrário à vontade de Deus. Mas mesmo a gente tendo esse horror, que já está na nossa intenção, de não fazer algo que seja fora da vontade de Deus, você não pode ficar pensando nisso o tempo todo. Senão você vai ficar toda hora assim. Isso que eu estou fazendo é vontade de Deus? Isso não é? Isso não é? Isso não é? Ai, meu Deus, vem esse pensamento ruim na minha cabeça. Ai, não é vontade divina, não estou na vontade divina. Nossa, mas eu estou ouvindo um vídeo tão lindo e estou sentindo coisas horríveis. Ai, meu Deus, que pecado, que horror, como eu sou horrível. Que pessoa feia que eu sou. Em vez de ouvir esse vídeo e chorar de emoção, eu estou sentindo ranço. Mas aí você fica pelo conhecimento, pela verdade. Que tem os estados de ânimo que Jesus manda. Que não é você que está vivendo, é Ele que vive em você. Né? Então você não fica muito pensando também no estado de ânimo, não. Você só aceita passar por aquilo já sabendo a verdade. Você não fica com a impressão em você, sabe? Será que eu estou pecando porque eu estou com esse estado de ânimo? Nada a ver. Jesus está vivendo em você aquilo. Jesus quer viver exatamente aquilo naquele momento. Você oferta, você aceita passar por aquilo e segue em frente. Entendeu? Então, tudo que você sente, né? É Ele vivendo em você aquilo. Né? Então, você não fica perturbado no sentido de duvidar que Jesus está vivendo em você, duvidar que você está na vontade de Deus, porque você sentiu uma repugnância, um estado de ânimo, uma má vontade, né? Você oferta tudo, tudo o que Jesus quiser naquele momento permitir que você viva, né? Entendeu? Você tem horror da culpa, claro, você tem horror de se distrair da vontade de Deus, de ir contra a vontade de Deus, mas não é uma coisa que você fica todos os dias também com aquilo na cabeça, né? Você fica vazio. Senão, se você ficar assim, você vai ficar se vigiando o tempo todo. Aí você vai ficar a pessoa perturbada, tá toda hora se vigiando. Que é aquela pessoa extremamente escrupulosa, que Jesus fala que esse tipo de pessoa ofende muito ele, que essa pessoa tá toda hora prestando atenção nas coisas mais mínimas. Ele fala que essa pessoa é a pessoa mais traída que existe, porque ela tá vigiando cada respiração dela, ela tá vigiando cada coisinha. Ele fala que ela presta atenção nas minúcias, nas coisas mais bestas que ele não tá olhando, que ele não tá preocupado. Ela tem uma mania de perfeição, de acordo com a visão dela. Ela não aceita se ver falha em nenhum momento, ela quer se ver perfeita sempre na visão dela. E quando ela vê que ela é falha, ela fica mal, né? Quando ela vê a pequenez dela, ela fica mal, entendeu? Então ele fala que esse tipo de pessoa é a pessoa mais atenta que tem, é a pessoa que mais, né, aborrece ele, porque ela está totalmente distraída. Ela acha que está prestando atenção, quando ela presta atenção em cada detalhe. Ela está lá na igreja, vigiando tudo, né? Aí ela também está julgando os outros, né? Deixa eu ver se o altar está perfeito, se o padre está perfeito, se o padre disse tudo perfeito, se todo mundo está perfeito aqui. Aí uma palavrinha fora do lugar, ela está perturbada. Será que valeu essa confissão? Será que valeu essa missa? Ai, meu Deus, esqueci um gesto de piedade, esqueci
Ela presta atenção em cada coisa, achando que ela é a pessoa mais atenta. E se ela esquecer uma coisa, ela não aceita errar. Então, ele fala que essa pessoa é a pessoa mais perturbada que tem. Porque ela não confia em Deus, ela confia nela. A segurança dela é ela garantir que ela fez tudo. Ela tem um manual na cabeça dela, que ela quer seguir. Então, ela tem que se fazer tudo perfeito ali, tudo perfeito. Ajoelhei, levantei, fiz o sinal da cruz, fechei o olho, ai, não fechei o olho. Ai, esqueci essa oração, esqueci essa palavra, esqueci essa prece. Ai, meu Deus do céu, esqueci isso. Aí a pessoa se perturba. Então, essa pessoa vive perturbada, perturbada. Entendeu? Então, aí ela fala, mas é porque eu amo muito a Deus, eu tenho muito horror da culpa. É porque eu amo muito a Deus, ela acha que é o máximo do amor a Deus, mas ela tem a mancha da desconfiança. Ela não confia na misericórdia de Deus, né? Ela não tem a informação, o conhecimento da intenção, né? Que ela não tem intenção de pecar, mas ela quer ser perfeita do jeito dela, né? Com a perfeição do jeito que ela imagina que é a perfeição. Então, é uma pessoa extremamente escrupulosa e é extremamente julgadora também. Porque, do mesmo modo que ela se cobra tanto, ela cobra dos outros. Ela quer ver perfeição total nos outros, né? Então, então essa pessoa está tão ocupada que não tem espaço para Jesus nesse coração. Não tem, porque ela está totalmente concentrada nela mesma. Então, ela não sabe ver a vontade de Deus, né? Aceitar a pequenez, aceitar o que não deu certo, aceitar o que não foi perfeito aos olhos dela, que deu errado, entendeu? Ela não sabe amar a vontade de Deus, a cruz, né? Como se apresenta, né? Porque ela não quer errar, ela não quer errar. Então, isso é perturbação. Então, ele está falando aqui, deve-se ter horror da culpa, mas não se perturbar, não vai ficar neurótico. Porque a agitação, não, a agitação de onde quer que venha, não importa o motivo, tá? Nem que seja por motivo santo que a pessoa fale. Jamais faz bem à alma, então não presta. Jesus está dizendo não, faz bem, não adianta falar que é por causa de Jesus. Ah, mas é por causa do que o padre falou, é por causa de que eu esqueci, Senhor, um gesto de piedade, eu esqueci uma oração que eu não fiz naquele dia para o Senhor. Não importa de onde que vem, qual que seja o motivo. Não presta, não faz bem à alma, ela presta mais atenção nela do que em Deus. Ela presta mais atenção nela fazendo alguma coisa, porque a garantia para ela é ela fazendo alguma coisa, né? Depois acrescentou: minha filha, tu és vítima como eu, faz que todas as tuas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções. Até esse pensamento que a Luísa teve, tudo é reparatório. Quando a gente está na igreja e vê uns pensamentos ruins, você não quis pensar aquilo, mas pensou. Tudo é reparação. Então, se você se perturbar e ficar pensando em culpa, você não quer, por você próprio, né, alimentar o pecado. Mas se você também ficar pensando, ai, sou eu que estou pensando isso, por que eu estou pensando isso que feio, eu estou na igreja, você não repara Jesus, você não vai se fazer vítima, vou dizer assim, unir aquilo ali com as mesmas intenções de Jesus, você não vai. Porque Jesus ofertava tudo e passava na cabeça dele todo o pensamento das criaturas, todos os desejos. E Jesus ficou pensando que ele era pecador por causa disso, e ele parecia, né? Porque estava tudo sobre ele, mas ele não pecou. E Jesus se sujou por causa disso? Não. Entendeu? Então a gente também une nossas intenções às de Jesus. Então a gente oferta tudo que se passa conosco. Então, o que a Luísa estava sentindo era para passar. Não importa os pensamentos que vem na cabeça dela, é para aceitar tudo. Aceitar tudo. E ofertar. Tudo é reparação. Mesmo as intenções puras e santas, a fim de que, encontrando em ti minha imagem, possa livremente derramar o influxo das minhas graças. E, adornada assim, poderia oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça, tá vendo? Isso tudo era pena que ela tá unida a Jesus. Tudo que se passa conosco, tá? Ai, Ruth, mas até se ficar uns pensamentos muito ruins na minha cabeça, que não é eu que tô querendo, mas fica aquele pensamento horrível, assim. Tudo que passa dentro de nós, tudo que passa dentro de nós, não é pra gente se ver, né? Entendeu? A gente sabe quando a gente quer provocar algo. E se você não tem intenção de provocar nada, você sabe. A gente sabe a verdade nesse sentido.
O resto a gente inventa. Por isso que a gente não pode ficar com a gente mesmo, né? Então, se a gente não acreditar no que Jesus está falando, não ficar com o que ele diz, ele não encontra a alma livre, não encontra a alma abandonada para ele poder fazer ela participar, né? Junto com ele, apresentar a vida dela para o pai. Olha, pai, agora tem essa pessoa na terra reparando também. Olha, pai, né? Outro Jesus na terra. Não tem, diante da justiça não tem, né? Tem mais uma pessoa entendendo tudo errado, tem mais uma pessoa interpretando tudo errado, se perturbando. Então é muito importante isso.